Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharatidan jakhana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 4, o capítulo que chama Roganutpadanya. É um capítulo de prevenção das doenças. Eu acho que tem uma live criada no YouTube que vai confundir a cabeça das pessoas. Então eu preciso entrar no YouTube agora e meio que mexer nessa parada, que acho que as pessoas vão ficar esperando. Ricardo Barreto, Way of Ayurveda, bom dia, tudo bem? Eu tô dando uma olhada aqui porque eu acho que... Bom, tá dizendo que eu tô live, mas a gente não botou o nome, né, da live, então eu não sei se o pessoal vai se confundir. Tudo bem, André Heinz? Bom dia. Tô entrando aqui no YouTube, jogo rápido, só para mudar o nome da... Só para mudar o nome aqui da live, para a gente poder ficar todo mundo na mesma página e o pessoal não ficar perdidão. Tudo bem, Jordana Rodrigues? Seja muito bem-vinda. Entra aí, galera. Vamos que vamos. Me dá só um segundinho, tô só ajustando um detalhe, porque a gente tinha criado uma live. Só que não sei por que o meu software ele não entendeu que ela ia que a gente criou a live. Então eu vou deletar essa live forever. Delete. Tudo bem, Mara Palmarico, Carla Rose, Empório Go Light, Maria Dias, Marissal Amor, Ana Fins, tudo bem, meu povo? Só um segundinho, eu tô só ajustando aqui os detalhes da live, pro pessoal não ficar... Como é que eu normalmente chamo essas lives? Vida Veda Samitas, Ashtanga Hridayam. Eu acho que hoje a gente consegue ir até o shloka número 30. Vamos tentar? Vamos nos aventurar. Deixa eu ver... Shloka, não, 123, do Shloka 27 ao Shloka 30, se tudo der certo. Estou só ajustando aqui uns detalhezinhos da live logo, porque eu achei que ela ia confundir a vida de vocês, porque eu acho que o nosso sistema criou duas lives ao mesmo tempo. Enquanto isso, pega aí o Ashtanga de vocês, pega seu caderno, não fique esperando. Enquanto eu faço isso aqui, tu faz isso aí. Não vamos perder tempo, não. Pronto. Acho que está tudo certo. Acho que os campos da live estão bonitinhos. Acho que dá para a gente começar sem problema nenhum. Deixa eu tirar os sound effects, para vocês não ficarem ouvindo um monte de bolhas. Pronto. Agora, vamos abrir aqui essa parada. E vamos que vamos. Então, deixa eu tirar isso da minha frente. No nosso encontro da semana passada, a gente foi até o shloka número 27, né? Não sei se vocês lembram. O shloka número 27, vamos pegar ele aqui. Eita, gente, não era nada disso que eu queria. Vamos pegar ele aqui. Calma, capítulo. O capítulo já está acabando. O shloka número 27... A gente fez o 27? Não, a gente fez o 26. A gente parou no 26. Esse aqui, ó. Doshakadachit kupyanti jita langhana pachanaihi. Então a gente estava falando sobre os doshas serem eliminados sazonalmente. A gente falou sobre medidas paliativas de pachana e langhana, né? Podem ser úteis, né, para dar uma apaziguada nos doshas, mas ele deu uma defendida no argumento samshodhanaihi shuddha na Tesham punarudbhavaha. Se você faz um shodhana, se você elimina os doshas do corpo, a tendência é eles não voltarem a agravar, né? Ele está sendo
bastante exagerado, né? Eu acho um pouco na minha opinião. Não é que é exagero, mas ele está falando na Punarudbhavaha. E é mentira, né? Ele mesmo sabe que os slokas vão voltar a ser gravados em algum momento. Então ele está dizendo, se você faz um Shodana, eles não vão ser mais agravados, mas a gente sabe que eles vão ser agravados. Então ele está meio que, não é sendo exagerado, ele está enfatizando. Ele está botando uma ênfase muito forte no fato de que se você faz um Samshodana, você não precisa depois ficar limpando de novo. Se você ficar fazendo Shamana, se você ficar fazendo Langana, Pachana, é capaz de você ter que limpar o corpo de novo, enquanto que um Shodanazinho, ele dá uma limpada boa. E eu comentei com vocês como isso aqui é o argumento principal para a galera que quer vender Panchakarma, vender Panchakarma, né? Então, quando você, né, os defensores, digamos assim, do Panchakarma, eu não sou nem defensor nem não defensor, eu só aprecio o Panchakarma pelo que é uma série de procedimentos maravilhosos que tem efeitos incríveis, assim como tem efeitos colaterais, como todo procedimento terapêutico que vale a pena. Né? Então, bom dia aí, Luísa Magalhães, Sona Lúcia de Teutônia, Ana Fins, Elisângela Lopes Amorim, bom dia, tudo bem, gente? Todo mundo funcionando, tá tudo certo, maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma. Luísa Magalhães vindo marcar minha presença porque eu vou ter que assistir daqui a pouco. Vai fazer sua yoga, Lu, depois você vê. Mara Palmarico e Magasham Reish. Você botou um mantra aí, hein, Mara Palmarico? Eu não entendi nada. Anete Gama, boa tarde. Admil Lima, Cibele, Fátima, Ana Gava, que bom, gente, vamos que vamos. Então, esse foi o sloka que a gente elaborou no nosso encontro passado, e nesse encontro a gente vai adiante. Eu acho que dá pra gente ir até o número 30. Eu acho que dá pra ir no 30. Eu passei de dever de casa pra vocês, ser transliteral 27, 28 e 29, mas eu acho que dá pra gente ir até o 30. Eu espero que você tenha transliterado. Se você transliterou, acompanha comigo agora a transliteração e me ajuda a entender se eu transliterei certo, errado e como é que eu tô. Se por acaso você está na live agora com a gente, você curte essa série, já começa apertando o like. Já dá um like, já clica no botão de compartilhar. E se você é do F4P, eu acho que tem gente aqui do F4P, pega a live e compartilha lá no grupo do F4P. Chama a galera do F4P, fala, galera, live agora do Vida Veda nos Samitas, todo mundo convocado. Se você é da galera Lendas, convoca lá a galera Lendas também. Você pode compartilhar essa série aqui também onde você quiser, se você tiver amigos muito nerds. Não compartilha com quem não é muito nerd não, porque senão a galera vai ficar chateada contigo, tá? Então vamos lá, eu acho que do 27 ao 30 a gente vai, que eu dei uma pausa, né, na série Minutinho de Sânscrito, porque eu senti que vocês estavam precisando de mais tempo para continuar treinando. Então, eu vou focar na transliteração e na leitura, transliteração e leitura durante mais um tempo, durante mais uns meses, e aí depois a gente volta a falar de gramática. Eu estava sentindo, com base no que eu conversei com alguns alunos, os alunos mais dedicados, mais avançados, estavam meio que boiando na parte de gramática. Então, eu senti que eu estava meio que avançando rápido demais. Eu estou pensando de fazer uma série, um curso só de sânscrito para quem quiser sânscrito. Beleza? Então, vamos lá. Então ele começa, o Shloka 27 diz o seguinte: Yathakramam yata yogamata urdvam prayojayet rasayanani siddhani vrashayogam. Então vamos transliterar essa parada pro dia nascer feliz. Yatha kramam yatha yogam yatha kramam yatha yogam Atta urdvam. Urdvam. Isso aqui não é urdva, não. Atam. Isso aqui também não é atá, não. Isso aqui é atam. Deixa eu botar os. Calma aí, o Devinagari. Isso aqui tem um ma. Isso aqui com. Eita, não era nada disso. Isso aqui com certeza tem um ma também. Algum dia eu vou ensinar para vocês o porquê que tem esses as. Então, atam. Urdvam Prayojayet Rasayanani Siddhani Vrashya Yogam Cha
Kalavit. Kalavit. Shloka número 27. Beleza? Yathakramam yatayogam atamurdvam prayojayet rasayanani siddhani vrusham yogamscha kalavit. Então, ele está falando yathakramam, essas terapias que a gente acabou de falar aí, por isso que eu dei aquela resumidinha básica com vocês, a gente comentou, né? Eu comentei sobre o que a gente viu no shloka passado. Por que era importante você lembrar do shloka passado? Porque ele já começou mencionando o shloka passado. Ele falou yathakramam Yatha Yogam. Então, ele está falando esses... Eita, gente, eu digitei alguma coisa errada aqui. Botei um... Jita Angana... eu botei só um ponto vírgula que não precisava botar. Tá. Então, ele está falando, então, eu lembro que eu falei para vocês dessas terapias de Samshodhana, eu falei dessas terapias de Dipanapachana, eu falei desses troços, não falei? Então, essas terapias aí, essas é o Yathakramam. Essas terapias, esses procedimentos, essas terapias, Urdhvam Prayojayet. Então, Urdhvam, depois dessas terapias, você deveria Prayojayet, você deveria praticar alguma coisa. O que você deveria praticar? Rasayanani Vrushayogamscha Kalavit. Então, no momento certo, Kalavit, você deveria fazer Prayojayet de Rasayanani e Vrushayoga. Então, Vrusha Yoga são as terapias que a gente também chama de Vadikarana. São as terapias de Vrusha. Vrusha são as terapias que fazem a pessoa ficar viril, né? Pronta para... saudável para reprodução. Ou então fértil, né? Então são terapias de reprodução humana, terapias de fertilidade humana, tá? A gente vai estudar todas essas terapias que a gente chama de Vadikarana mais para frente. E você também deveria usar terapias de Rasayana. Rasayana são terapias que a gente fala de métodos para você ter longevidade, métodos para você preservar a saúde da pessoa e para a pessoa conseguir envelhecer com saúde. Então, o que acontece? No momento que você faz um panchakarma, no momento que você faz uma terapia de Shodhana, você deixa o corpo da pessoa limpinho. No momento que o corpo dela está limpinho, aí você pode fazer as terapias de Rasayana e de Vrusha, de Vadikarana. Então, quando a gente chegar lá nos capítulos de Rasayana e Vadikarana do Charaka Samhita Chikitsasthana, que é o capítulo número 1, os quatro quartetos do capítulo 1 e o capítulo número 2, eles falam claramente sobre terapias de Rasayana. E o Charaka, ele é muito claro, ele fala assim, a terapia de Rasayana, ela é inútil se a pessoa não está com o corpo limpo. Por isso que é recomendado no Ayurveda, via de regra, você fazer primeiro um Shodhana, você fazer um Panchakarma, e aí depois você usar as terapias de Rasayana. Não faz muito sentido do ponto de vista dos Samhitas, principalmente o Charaka é um defensor grande disso, você usar a Rasayana se você não está com o corpo limpo. E normalmente a gente entende que quem está com o corpo limpo é porque embalou nas terapias de Panchakarma. Então, ele está falando aqui para você basicamente isso. Urdhvam, depois que você fizer essas terapias que eu falei, né, Yathakramam, Yatha Yogam, você vai ter que fazer Siddhani, você vai ter que aplicar essas metodologias. Que metodologias? Rasayanani, Vrusha Yogam, Siddhani, Kalavit no momento apropriado, Prayojayet. Você tem que fazer, né? Prayodhya é esse verbo aí que significa usar alguma coisa, praticar alguma coisa, fazer alguma coisa. Então, essa frase ela está escrita em poesia, então as palavras estão todas trocadas de ordem, né? Talvez, se a gente colocasse isso aí em ordem, teria que ser alguma coisa do tipo Yathakramam, Yatha Yogam, Yathakramam, Yatha Yogamatam, Urdhvam, Rasayanani, Vrusha Yogamscha, Siddhani, Kalavit Prayojayet, ou Kalavit Rasayanani, Prayojayet. Para vocês não faz muita diferença, eu traduzo com vocês na ordem da poesia mesmo, mas se você fosse tecnicamente traduzir isso, você teria que pegar primeiro o verbo, colocar ele no final da frase, pegar o sujeito, colocar no começo, enfim, tem umas regrinhas gramaticais que a gente acaba não aplicando. Mas tá claro para vocês a prescrição aqui do Ashtanga Sutra 4.27. Então, vamos em frente. E aí ele continua, e eu acho que esses shlokas, na verdade, na maioria dos livros, eles são colocados juntos.
Na minha edição vermelha, ele separa porque ele faz comentários separados, mas na prática eles estão falando muito da mesma coisa. Eu vou transliterar ele separado para caber na tela, mas depois eu vou traduzir eles juntos. Então os shlokas 28 e 29 eles dizem o seguinte: Bhesha jakshapite patyama harair brahmanam kramat shali shashtika godhuma mudgamam sagratadibihi hridyadipana bhaishaja samyoga drachipaktidahi sabhyangodvartana snana niruha sneha bastibihi. Então vamos transliterar essa parada. Você com certeza já transliterou, mas agora você vai confirmar se você transliterou bonitinho e se me ajuda para eu saber se eu não estou transliterando errado. Bheshaja, Bheshaja, Kshapite, Patyam, Ahareir, Brum, Kramat. Hoje eu tô um pouco cansado, gente, então me ajuda aí para eu não fazer besteira. Hoje para mim já deu. Sabe aqueles dias que para vocês já deu? Então hoje eu tô nesses dias que para mim eu tô pronto para dormir já. Shashti Kagodhuma Mudga Mamsa. Ó, tô falando que eu tô cansado. Shali Shashtika Godhuma Shalika Godhuma Mudgamamsa Grita de Bihi 28. Calma, que não foi tudo ainda não. Só de Bihi, beleza. Hrudya Dipana Bhaishaja Hridyadipana Bhaishaja Hridyadipana Bhaishaja Samyoga Druchi Bhakti Daihi. Vai ele para baixo de novo. Sabhyangodvartana snana niruha sneha basti bihi. Shloka número 29. E já vamos cair matando o 30 também, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Yathasa labhate sharma sarva pavakapatavam dhivarnendriya vaimalya vrshata dairdhyamayushaha. Então, tatha sa labhate sharma Tata Salabhate Sharma Sarva Pavaka Partavam Divarnendriya Vaimalyam, com certeza aqui está escrito errado. Calma, filho, volta. Vaimalyam. Vaimalyam. Vrushata. Dairdhya
Mayushaha. 30. Vamos bater 4 slocas na aula de hoje, isso é quase um recorde. Então vamos que vamos. Então a gente falou, né? Se você fez as terapias de Panchakarma lá, você fez os Shodanas, você tirou os doshas do corpo. Depois de fazer essas terapias e de tirar os doshas do corpo, agora é a hora da gente fazer terapias de Rasayana e de Vadikarana. Ele não explicou ainda o que era Rasayana e Vadikarana direitinho, então eu também não vou explicar. Né? A gente vai falar sobre tudo isso um pouquinho mais pra frente. Ele deixou no ar para você, assim como você não sabe, o discípulo que está lendo isso aqui também não sabe ainda não. E aí ele fala, Bheshaja kshapite patyam aharai brahmanaihi. Então, essas terapias todas que ele comentou aí lá em cima, né, essas terapias de Panchakarma, elas podem fazer kshapita, elas podem destruir a pessoa. Então elas podem deixar a pessoa muito cansada, muito exausta, muito destruída. Então essas terapias que podem deixar a pessoa muito destruída, para ela não ficar muito destruída ou para ela evitar ter a saúde dela destruída, digamos assim, ela tem que fazer patyam, ahara, brahmanaihi. Então ela tem que consumir alimentos que são patyam, que eles são alimentos saudáveis para ela, e que eles são brahmana, que eles fazem, eles constituem tecidos, eles crescem os tecidos. Então tem 2 tipos de terapia, a gente vai estudar isso com muito mais cuidado no capítulo 14 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, que é o capítulo de Dvividopakrama, os 2 tipos de terapias. E a gente vai ver que tem terapias que a gente chama de Langhana e tem terapias que a gente chama de Brahmana. Terapias de Apatarpana e terapias de Santarpana. E o Brahmana, ele é uma terapia de Santarpana, ele é uma terapia de nutrição dos tecidos do corpo. Nesse momento que a pessoa acabou um Panchakarma, ele está bem desnutrido, ele está bem acabadinho, ele está bem kshapita. Porque ele está kshapita, você tem que kramat, devagarzinho, gradativamente, fazer uma coisa que a gente sempre faz depois, que é o Sansarjana Krama. Você precisa ir nutrindo o corpo da pessoa devagarzinho, fazendo terapias que são, dando alimentos, desculpa, não terapias, ahara, alimentos que são saudáveis e alimentos que geram nutrição dos tecidos da pessoa. Que alimentos são esses? Que alimentos são esses? Esses alimentos são o chali, o arroz, são o shastika, de outro tipo de arroz, um arroz que é colhido depois de 60 dias, né? Godhuma. Godhuma é normalmente traduzido para português como... Eu sempre tento não me perder no nome desses troços em português. É tipo... não é aveia, é trigo. Godhuma é trigo. Mudga. Mudga é o mung, que vocês aí no Brasil chamam normalmente de feijão moyashi, ou em Portugal chamam de feijão mung. Então, o nome mung vem disso aqui, chama mudga. 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 Você vai comer também mamsa. Mamsa são alguns tipos de carnes diferentes. Você vai usar gruta, você vai usar ghee, né, a gordura que você tira do leite da vaca. Adi. Adi significa e etc. Bihi, que é o Trutiya Vibhakti Bahuvachana, é o uso instrumental no plural aqui. Eu sei que isso não faz sentido para vocês agora, mas eu já estou deixando no recorde aqui para vocês para o futuro. Se você já tiver estudado sânscrito com o Mateus do futuro, quando você voltar para ver isso aqui, talvez eu esteja de cabelo branco, velhinho, em 2045, e aí você vai ver o Mateus de 36 anos te ensinando a ler isso aqui, já falando que isso aí é um Trutiya Vibhakti Bahuvachana. Então já estou deixando o registro para os alunos do futuro aqui. Então você vai ter que comer esses alimentos, arroz, alimentos à base de trigo, alimentos à base de feijão moyashi, de lentilhas, alimentos à base de carne e à base de ghee, entre outros. Esses alimentos são alimentos que são brahmana, eles geram aumento nos tecidos corporais. Não é à toa que numa civilização que morre primariamente de doenças de excesso de tecido corporal, esses alimentos são geradores de problema. Quantas pessoas hoje em dia falam trigo, não pode comer trigo, não pode comer carne, não pode comer gordura saturada. Então, tá tudo aqui na lista, tá? É só que numa época que você estava fazendo uma terapia de Langana, que os Panchakarmas todos são terapias de Langana, você depois tem que compensar o Langana com Brahmana.
Hrudya, alimentos que fazem bem para o coração, alimentos que fazem bem para a saúde cardíaca. Dipana, alimentos que aumentam o potencial digestivo. Bhaishadya Samyoga. Bhaishadya, eu anotei isso aqui para a minha divisão ficar bonitinha. Bhaishadya Samyogat. Bhaishadya Samyogat. Então você tem que tomar remédios e terapias. Então, Bhaishadya Samyogat, você vai usar remédios também que fazem bem para o cardíaco, que aumentam a fome, né, que sustentam a fome. Você acabou de sair de umas terapias que prejudicaram o teu potencial digestivo. Então, se você quer consumir alimentos que vão ser pesados para a tua digestão, o médico também tem que suportar a tua capacidade digestiva com remédios que fazem bem para a digestão e tal e tal. Aruchi, então ruchi, aruchi é quando você não tem fome, eu já falei essa palavra várias vezes para vocês, e aqui ele está usando a palavra ruchi, alimentos que aumentam a fome. E bhakti daihi, alimentos, de novo, trutya vibhakti bahuvachan, pakta significa alimentos que aumentam o seu potencial digestivo, que fortalecem o seu Agni. Eu estou pedindo para você comer um monte de coisa pesada e que gera tecido, e para isso o médico tem que te ajudar a suportar o teu potencial digestivo, a dar uma base para o teu Agni funcionar bem. E além disso tudo, que terapias que a gente vai fazer que também ajudam a criar tecido? Sabhyanga. Então, junto com isso tudo aí, você ainda vai fazer um Abhyanga, você vai fazer um Udvartana, você vai fazer Snana, você vai fazer Abhyanga, oleação, né, com óleos terapêuticos, você vai fazer Udvartana, procedimentos que são contrário do Abhyanga, no sentido contrário do pelo, e que eles balanceiam também a quantidade de tecido que é provocado pelo Abhyanga, o Udvartana ele dá uma compensada. Então, se o Abhyanga ele apazigua o Vata Dosha, o Udvartana ele dá uma segurada no Kapha. Então, tudo isso é para quê? Você está muito sensível depois do Shodana, depois do Panchakarma. Eu vou botar um monte de alimento para dentro de você. Talvez eu provoque o Kapha com isso. Não, vamos fazer um Udvartanazinho para controlar o Kapha. Ah, então vamos fazer aqui... não vamos fazer nada, vamos fazer só o Udvartana. Putz, talvez você prejudique o Vata. Então bota um Abhyangazinho lá para dar uma segurada no Vata. Então você está o tempo inteiro controlando todos os doshas, percebe? Para não deixar ninguém agravar de novo, visto que você acabou de limpar o corpo. Por que ele faz todos esses comentários aqui, meu povo, minha gente, meus queridos e minhas queridas? É porque depois da terapia de Panchakarma, do Shodana, olha o que tem de acontecer. Tende a destrambelhar a casa inteira. Por que Panchakarma é muito delicado de fazer? Por causa de... Olha a quantidade de cuidado que a gente tem que ter. E isso aqui é o Sutrasana capítulo 4. Ele nem está falando especificamente de Panchakarma aqui. Ele está dando algumas ideias pinceladas gerais, só para você ter uma noção. Depois a gente vai ter volumes inteiros dedicados a Panchakarma, onde ele entra mais em detalhes sobre todos esses aspectos aí. Mas é só para você já de cara, no capítulo 4, você não precisa ser expert para ter chegado nesse capítulo, você entender que Panchakarma é um troço muito delicado de se fazer. Niruha, Sneha, Basti-bihi, aqui o bihi de novo, Trutya Vibhakti Bahuvachan. Você vai usar essas coisas todas. O quê? Niruha, Sneha, Basti. Então você vai fazer Basti também com o paciente. Você vai olhar ele, você vai fazer o Udvartana, você vai fazer Snana, banho, né? Você vai limpar o corpo da pessoa com banho. Você vai fazer Niruha e Sneha Basti. Os dois bastis que são muito importantes porque um compensa o outro. Enquanto o Sneha Basti, que a gente também chama de Anuvasana Basti, ele é um basti oleoso, ele vai olear, vai nutrir o corpo e vai apaziguar o Vata Dosha. O Niruha Basti, ele é um basti adstringente. Ele é um basti que vai meio que não deixar o corpo ficar hipernutrido, ele não vai deixar você pecar pelo excesso, ele não vai deixar você agravar o Kapha, ele não vai deixar você fazer ama por causa do Sneha Basti. Então, via de regra, quando a gente faz terapias de Panchakarma com Basti, a gente alterna o Anuvasana, que ele aqui chama de Sneha, e o Niruha, que é esse carinha aqui. Ó. Deixa eu pegar na transliteração para vocês. Ó. Niruha é esse cara que eu tô falando que é o Basti adstringente, e o Sneha, Sneha significa óleo, né? Então é o Basti que tem como predominância o caráter oleoso dele. Beleza? Então ele falou, olha,
para você ficar feliz e contente em todas as estações, estou voltando lá no Shloka 25 e 26, você precisa ficar controlando os doshas o tempo inteiro e ficar de olho neles. Preste atenção que eles agravam em algumas estações, como a gente já comentou no capítulo 3. Preste atenção que se você fizer uma terapia de Shodana, é melhor do que você ficar fazendo Shamana o tempo inteiro. O Shodana, ele dá uma limpada no corpo, que é mais difícil do corpo se agravar depois. Mas, ó, fica ligado, porque depois dessas terapias aí, você pode usar o Rasayana e o Vajjikarana. Então, além de tudo que eu já estou falando, olha como está ficando um protocolo complexo e a gente já só está no capítulo 4. E preste atenção, porque tudo isso que você fez aí atrás, deixa de akshapite, ele tem um potencial aí de dar uma bagunçada no teu corpo. Então você tem que usar terapias de alimentação e terapias que são saudáveis e que geram tecido, que fazem uma nutrição do corpo da pessoa. E como que você tem que fazer isso? Kramat, aos pouquinhos, devagar. Também o Kramat é usado para falar, como a gente fala em português, uma pessoa e outra pessoa respectivamente. Então, respectivamente também é um jeito de falar. E aí ele fala o que você tem que comer, né? Arroz, lentilha, carne, trigo, ghee. Você vai usar remédios, né? Medicações que ajudem a suportar a digestão, que te deixem com fome, que aumentem o Agni, que façam bem para o coração. Você vai usar terapias de Abhyanga, você vai usar terapias de Udvartana, você vai usar o banho, o Snana, você vai usar Bastis Niruha e Bastis Anuvasana. Então é um monte de terapias possíveis para você fazer, tudo isso aqui tomando conta do corpo da pessoa que acabou de passar por um Panchakarma. E aí ele encerra, digamos assim, esse grupo de ideias no Shloka número 30, falando Yathasa Labhate Sharma. Então, para a pessoa, né, Labhate Sharma, Sharma significa prazer, felicidade, né? Então, para o paciente, né, Tatha, então para essa pessoa aí, Saha, esse paciente, né, o Saha é o Tat, né, no masculino, é sempre meio que escrito no masculino, Sharma, Labhate, então se ele vai ter prazer, se ele vai se sentir bem, se ele vai ficar feliz, Sarva Pavaka Patavam, Sarva Pavaka, então o fogo, se ele vai ficar com um fogo digestivo forte, se ele vai ter uma digestão boa, se ele vai ser Patavam, Patava significa uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem muitos recursos, uma pessoa habilidosa, né? O paciente vai ser uma pessoa habilidosa, o paciente vai ser uma pessoa com bom discernimento, com uma boa inteligência. Esse paciente ele vai ser uma pessoa com bom varana, com qualidades boas diversas, especificamente aqui a compleição. Sabe a pessoa que você olha e você fala, nossa, essa pessoa tem uma cara saudável? Isso é o varana. Indriya Vaimalyam. Então, Vaimalya significa limpo, significa preciso. Indriya Vaimalyam significa que os seus sentidos estão precisos, estão aguçados, estão alimentados, nutridos e funcionando muito bem. Vrushata, esse paciente ele vai ser viril, ele vai estar com uma boa saúde reprodutiva, com uma boa saúde sexual. Dairgyamayu Shaha, isso aqui é o que todo mundo quer. Todo mundo quer uma Dairgya. Tá escrito errado, desculpa, gente. Eu escrevi Dairdhya. Eita ferro. O sânscrito me bagunçou aqui. Vamos tudo de novo então. Eita, não. Calma, deixa eu botar. Vamos devagar. Vou ter que apagar tudo. Será que daqui eu consigo? Não, ele deixou o Ura. Cara, isso aqui não adianta. Quando ele implica, não tem o que fazer. Dairgya. Dairgya Mayushaha. Pronto. Eu tinha escrito errado, eu escrevi Dairgya. É Dairgya. Dairgya Mayushaha. Ayushaha. Ayuhu. Vocês conhecem isso. Ayuhu. Vedaha, a ciência do Ayuhu, da vida. Ayushaha é o tempo de duração da vida. O tempo que do momento que você nasce até o momento que você morre, a gente chama isso de Ayushaha, é o momento de duração da vida. Dairgyam Ayushaha, Dairgyam Ayushaha é uma vida longa,
Uma vida longa é o grande truque aqui, né? É a grande meta de todo mundo que segue o Ayurveda. Vocês lembram lá no início, no Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 1, volta lá. Como é que começa o Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 1? Ele começa falando Ayushkamiyam Adhyayam Vyakyasyamaha. Ayushkamiyam Adhyayam, Ayushkama, as pessoas que têm um amor pela vida. O primeiro capítulo do Ashtanga Hridayam Sutra, que foi o primeiro capítulo que a gente estudou nessa série, ele fala que que ele vai começar o capítulo falando sobre como ter uma vida incrível para as pessoas que têm tesão, que têm vontade de viver. E aí ele fala Ayurkama Yamanena Dharmartha Sukhasadhanam Ayurvedopadesheshu Videyah Paramadaraha. Ayurvedopadesheshu Videyah Paramadaraha. As pessoas que querem ter uma vida boa, saudável, uma vida longa, elas deveriam estudar Ayurveda. O objetivo do Ayurveda, um dos maiores objetivos do Ayurveda, para as pessoas que têm paixão pela vida, pelas pessoas que querem viver, pessoas que têm tesão pela vida e vontade de viver, o grande objetivo é Dairgyamayushaha, é ter uma vida longa. Ah, Matheus, mas eu não quero ter uma vida longa, sei lá, internada num hospital com respirador, mas não é isso que a gente chama de vida boa, longa, saudável, de acordo com a Ayurveda. E o Charaka Samhita, ele fala claramente, se você seguir uma alimentação saudável, seguir os preceitos do Ayurveda, você pode viver 100 anos livre de doença. Nada mal para uma promessa, né? Nada mal como promessa. Então, e aí aqui ele está falando, né? Se você, esse paciente, Saha, na verdade, a gente fez um Lopa do Visarga, mas na verdade aqui, então eu estou conversando de novo com um aluno do futuro que já estudou sânscrito e está voltando aqui, tem um Visarga em Lopa aqui, só para vocês saberem, para não parecer que, pô, Matheus escreveu errado. Não escreveu não, tá? É por causa desse Visarga seguido do Labhate, o Visarga ele entra em Lopa, mas isso aqui é o Saha. Saha é Pratama Vibhakti Ekavachan de Tat Pulinga, só para vocês saberem. Se você não entendeu nada do que eu falei agora, é porque a gente ainda não entrou nesse nível de evolução da gramática do sânscrito, mas algum dia a gente entra. Para começar, você precisa saber transcrever essa parada. Não adianta nada eu ficar falando de Sandhi, Samas, a gente ficar conjugando, eu ficar lendo Laghu Sinanta Kaumudi aqui com vocês, se você não tem conforto de ler, se você ainda não está 100% alfabetizado. Por isso que toda semana eu fico aqui insistindo com vocês, para vocês estudarem, fazerem dever de casa e tal e tal. Então, ele está falando com esse cara. Então, esse paciente, esse cara que fez essas terapias todas, esse cara, ele é um cara que vai ficar muito feliz, né? Ele vai ele vai ter uma digestão muito incrível, ele vai ser muito inteligente, ele é um cara que tem um discernimento muito massa, ele é um cara que é cheio de boas qualidades, a pele dele é reluzente, ele é um cara que tem os sentidos muito afiados, precisos e funcionando, ele é um cara que é viril e que tem uma saúde reprodutiva incrível, e ele é um cara que vive uma vida incrível, uma vida longa, uma vida saudável. Não precisa ser um cara não, tá? É porque ele usou o Saha, e aí Pulinga, isso aqui é masculino, mas podia ser Sa também, podia ser feminino também, sem problema nenhum. Então, a pessoa, né, que ela obedece esses preceitos que eu listei aí em cima, ela consegue ter um caminhão de benefícios aqui. Então, essa é a promessa do Vagbhata, tá bom? Espero que esteja claro, vou dar uma olhada agora nos comentários de vocês, aguardo perguntas, caso vocês tenham. A gente fez 4 shlokas, então é natural que vocês tenham perguntas. Já vou adiantar aqui enquanto vocês vão deixando as perguntas de vocês. Já vou deixando aqui os deveres de casa da semana. Os deveres de casa da semana, para vocês que acompanham a série, são número 1, transliterar os shlokas 31, 32 e 33. Então, até o shloka 33, 31, 32 e 33, eu quero que vocês transliterem. O 34 ele vai entrar no mesmo pacote, mas aí para eu fazer o 34 eu vou acabar tendo que fazer o 35 e a gente encerra o capítulo. Mais dois vídeos, 2 aulas, a gente encerra o capítulo 4 e manda brasa no capítulo 5, que é o conhecimento sobre as bebidas, Drava, Dravya Devijnana. A gente vai chegar lá daqui a 3 vídeos, eu acho, né? Então para a aula que vem, vocês vão transliterar 3 shlokas, 31, 32 e 33. Para a aula que vem, você vai revisar esse vídeo mais 2 vezes. Sexta-feira você revisa,
segunda-feira você revisa e quarta-feira a gente tem aula. E todo santo dia, durante 2 minutos que seja, você precisa ler esses shlokas. Você precisa sentar na frente do shloka e você precisa ler o shloka. Você precisa ler o shloka. Você precisa ler Yatha Kramam Yatha Yogamatam Urdhvam Prayojayet. E repete 3 vezes. E aí vai. Repetiu 3 vezes? Vamos embora. Rasayanani Siddhani Vroshayogam Shakalavit. Pode ser devagar, não precisa ser rápido. Não, pode usar transliteração, mas o ideal é que você não use a transliteração, que você tente aos poucos ler aqui. Se você precisar ler devagar, não tem problema. Você pode tentar ler devagar. Besha Jaksha Pite Patyamaha Rai Brahmaram Kramata. Você pode ler nessa velocidade, só que ler 3 vezes. 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes. Os 3, 4 shlokas que a gente viu hoje, você vai ler cada um deles 3 vezes. Se você fizer isso todo dia, sem brincadeira, isso demora 4 minutos, 5 minutos do seu dia. Se você está comprometido estudando a série do Vida Vedanta Samitas, eu espero isso de vocês. Senão você não anda e a série também não anda. Eu aviso isso toda aula. Toda aula, há quase 3 anos, eu aviso isso para vocês. Eu vou começar a apertar a velocidade e vocês vão começar a ficar para trás. Se você não acompanhar os estudos, vai ficar difícil para você. Beleza? Like dado, Emanuele Leal Capellini. Obrigado, que bom. 33 pessoas online e 25 likes, nada mal. Mara Pomarico, consegui bem mais hoje, Matheus. Que bom. 26. Bissagu. É porque eu acho que você, Mara, tá botando a transliteração aqui e ele tá transliterando tudo ruim, tudo errado. Sutibissa. Porque para você transliterar certinho, você tem que usar os acentos, né? Os sinais diacríticos. E eles não estão vindo pro Ctrl-C, Ctrl-V. Alessandro Zacarias, Oba, curso de sânscrito vai ser lindo. Vai, eu só preciso de um professor que queira dar esse curso, porque eu não tenho tempo para fazer, eu não sou especialista em sânscrito. Mayra Werneck, para que serve o Panchakarma? Qual é a indicação grata? Mayra Werneck, lá, se você pulou o capítulo 1, volta lá no capítulo 1, tá? No capítulo 1 do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, eu falei isso. Tem um shloka que fala de terapias de Shodhana e terapias de Shamana, e eu explico exatamente o que é o Shodhana, que Shodhana são os Panchakarmas, e mais ou menos para que eles servem. Isso tudo está no capítulo 1, tá? Então volta lá e dá uma revisada no capítulo 1 do Ashtanga Sutra. Ricardo Barreto, aqui dá Yatha Yogamata e não Yatha Yogam. Yatha Yogamata e não Yatha Yogam. Vamos lá, Ricardo, obrigado pela ajuda. Yatha Yogamata. Não é, porque o que acontece? Eu preciso dividir a linha, né? Como vocês veem, eu faço meio shloka por linha, porque senão ele não cabe na tela. Então ele fala Yatha Kramam Yatha Yogam Amatam. Amatam, é verdade. Amatam, desculpa. Amatam Urdhvam Prayojayet. Acho que é isso que você estava me corrigindo, né? Não é Yatha Yogam. Você está certíssimo. Obrigado, Ricardo. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês, tá vendo, gente? Estou cansado com sono e aí dá nisso. Alvani Melânia da Silva, oi. Alessandra Zacarias, mas pode usar Rasayana depois de terapias de pacificação? Pode usar Rasayana depois de terapia de pacificação? Então, Alessandra, se você usou terapias de pacificação, mas o corpo da pessoa não está limpo, ela está com barro dosha, os doshas estão agravados, a terapia de Rasayana não funciona. Então, de acordo com o Charaka Samhita, por exemplo, claramente, você não adianta gastar dinheiro fazendo terapia de Rasayana. Isso é que a maioria das pessoas adora fazer, né? Eu tomo o Chyavanprash. Chyavanprash pro Charaka Samhita era Rasayana. O Brahma Rasayana era Rasayana. São os dois maiores de Rasayana que são descritos no Charaka Samhita Chikitsasana capítulo 1. E ele fala claramente, não adianta tomar Chyavanprash se você não está com o corpo limpo. Porque as terapias de Rasayana e Vadikarana, elas são a cerejinha do sundae. Para você ficar viril, para você ter uma boa saúde sexual, você precisa ter uma boa saúde global primeiro. Não adianta fazer fertilização in vitro na visão do Ayurveda, entendeu? Se você não está fértil, isso é consequência de você não estar com uma saúde adequada. Então você tem que dar um tapa na tua saúde inteira. Eu tenho vários pacientes que a gente tem essa conversa e aí a pessoa fala, eu quero ter filho.
E aí eu falo, você não tá com uma saúde legal para ter filho, é por isso que você não tá engravidando. Temos que tratar a sua saúde global. A pessoa fala, Matheus, mas não dá, tem que mudar a alimentação, tem que mudar a saúde, tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer 35 mil terapias, então não quero, prefiro fazer fertilização in vitro. Maravilhoso. Então, fertilização in vitro na galera. Agora, na lógica ayurvédica, a saúde sexual e reprodutiva, ela é uma consequência da saúde do ser humano, entendeu? Não adianta você querer se reproduzir. E olha como a natureza é genial. A natureza, ela meio que está tentando impedir você de prosperar a espécie se você não está 100% saudável. Essa é a lógica que os samitas estão observando. Mas hoje em dia a gente já deu um olé na natureza e está tudo certo também. Não tenho nada contra fertilização, nenhuma terapia dessa não, tá, gente? Só estou tentando explicar para vocês a lógica por trás da visão ayurvédica sobre terapia de Vajjikarana e de Rasayana. Não adianta você fazer Rasayana, que é uma terapia de longevidade, se o teu corpo está todo zoado, entendeu? Então, Alessandra, se a pessoa está fazendo uma terapia de... não está fazendo um Shodhana, né? Ela está fazendo um Shamana, uma pacificação, e a pacificação não controlou bem os doshas, ela está com doshas agravados, o Rasayana não vai pegar, entendeu? Ele não vai colar. É que nem você não tem que raspar a parede primeiro e aí depois você pinta para a tinta pegar? Então, é mais ou menos essa parada aí. Eu posso te dar vários exemplos diferentes desse mesmo caso. Vocês botam uns emojis, mas eles não vêm para mim, ele vem com 2 pontos virtual hug. Então não sei o que é isso. Fábio, Marcos Fábio, aê Band Nerd, tamo junto. Máfia da Cajuína, Juan Diori, boa tarde, terei que assistir depois. Tudo certo, fica gravado justamente por isso. Claide Ribeiro, hashtag F4P presente. Ó, falando nisso, galera, as inscrições da formação dos 4 pilares estão rolando agora. A gente tem uma turma, primeiro que são 3 turmas só por ano, essa já é a 2ª turma do ano, e a gente tem vagas limitadas na turma. Então não perde tempo, se você tem a intenção de fazer a formação dos 4 pilares, agora é a hora. As inscrições estão abertas, a gente não sabe até quando vai ficar aberto, tá? Se a turma lotar, a gente fecha. Mayra Werneck, morrendo de rir de alguma coisa que eu devo ter falado, não sei, espero que tenha sido respeitoso. Sibeli M, também começo com a Sibeli do futuro. É isso aí, eu converso com vocês do futuro. Vanessa Abreu, e aí, tudo bem, Van? Que bom. Mara Pomarico, meu Deus, agora que vi, estava em outro capítulo, que bagunça que eu fiz. Faz parte. Claide Ribeiro, daqui a 25 anos você não vai estar velhinho não, vai estar saradão. De repente eu vou estar um saradão velhinho, eu vou estar com quantos anos? 61. Nossa, 61 eu vou estar muito saradão. Não, tem toda a razão, Claide. Daqui a 25 anos eu vou estar no topo da parada. Se tudo der certo, a gente vai estar fazendo Vida Veda nos Samhitas, lendo o Sushruta Samhita, vai. Vamos terminar o Ashtanga, vamos terminar o Charaka e vamos pro Sushruta, que eu quero acabar o Brihatraya antes de eu morrer. Luciano Inácio, amando tudo isso, que bom. Bastou, Sueli Madeira, que bom. Felgaia, os enemas também são bastis. Em que situações se aplicam no Panchakarma? Os enemas também são bastis. Os enemas são bastis, não é que eles também são bastis. Os bastis são enemas e os enemas são bastis. Mas quando a gente fala basti, o basti ele entra na lógica do Panchakarma. Ele tem antes, durante e depois. Enema, qualquer pessoa pode pegar um pouco de água e fazer um enema de água. Mas a ideia do Basti não é essa, não é só você sair aplicando. O Basti ele segue uma lógica terapêutica que tem antes, durante e depois, que eu não vou explicar agora para vocês porque a gente ainda não chegou lá, tá? Sueli Madeira, hashtag F4P, Mayra Werneck, sobre o impedimento da natureza, achei perfeito, grata. Então, a natureza tem os mecanismos dela. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa leitura do capítulo 4, mais dois episódiozinhos desses, a gente encerra o 4 e vai pro 5. Eu tô acelerando a leitura. Vocês não estão percebendo ou estão percebendo? Eu tô acelerando. Eu ainda tô fazendo aqui, tratando vocês a pão de ló e dando comida na boca, fazendo a transliteração. Daqui a pouco não vai mais ter transliteração. Daqui a pouco vai ser só isso aqui, ó. Vai ser chute, porrada e bomba. E se você não estiver tranquila com o sânscrito, eu vou estar lendo isso aqui pra você e você vai boiar. Eu tô dando muito tempo, eu tô indo com muita paciência, muito cuidado, tranquilidade, mas vamos combinar, a gente tá lendo essa série há vai fazer 3 anos já. E eu vou continuar lendo pelos próximos 25 anos. Mas eu vou fazer a minha parte e você tem que fazer a tua. Então chega junto, estuda, revisa, aprende o sânscrito, mete a cara, vem junto. Essa série não é pra todo mundo. Tem 26 pessoas aqui online agora. É pra vocês essa série. Percebe? O Vida Veda tem mais de 20 e poucos mil inscritos no YouTube. 32 mil inscritos no Instagram. 20 pessoas estão aqui agora. Se você está aqui agora, você é nerd ayurvédica, você tem que meter a cara, tem que estudar. Não tem desculpa. Vamos que vamos.
transliterem os próximos, revisem essa aula, leiam todo dia, vai se aprofundando daí, que eu vou te aprofundando daqui. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê então na próxima quarta-feira. Ragadirogan satatana shaktana sheshakaya prasrtana sheshan autsukyamoharatidanjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai.